Bom dia, gente, como vão vocês? Que o Senhor vos abençoe. Nós estamos hoje para fazer um comentário sobre o livro de Neemias, né? Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4, né? Não sabe que o livro de Neemias, ele foi escrito, os fatos de Neemias aconteceram no ano de 445 a.C. Os fatos aconteceram em Suzã, que era a fortaleza dos reis Medos e Persas, né? O rei daquela época era o rei Artaxerxes, né? E Neemias, ele era copeiro do rei, e de repente Neemias, homem de Deus, recebeu pessoas que vinham de Jerusalém, um por nome de Anani, que era dos seus irmãos, e ele perguntou como estava o povo que tinha ficado do cativeiro lá em Jerusalém. E Anani, juntamente com os outros irmãos, narraram que o povo estava em grande catástrofe, que os muros da cidade estavam derrubados, a cidade também foi colocada a fogo, né? E aquilo trouxe uma tristeza imensa ao coração de Neemias. Agora no capítulo, versículo 4 em diante, ele diz: quando vi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, rejeitando, jejuando e orando a Deus dos céus. E então disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel da aliança, da misericórdia, com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então nós vemos aqui, irmão, a decisão do homem foi orar. Eu acho que todas as nossas reivindicações, todos os nossos pesares devem ser levados a Deus em orações e públicas, em orações e súplicas, como diz o livro aos Filipenses, a carta do apóstolo São Paulo. Não estejais ansiosos com nada, antes todas as vossas necessidades reconhecidas diante de Deus, mediante a oração e súplica. Então Neemias, quando viu a situação caótica que estava em Jerusalém, ele foi buscar a Deus jejuando, né? E começou a dizer: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és misericordioso, que atentas para aqueles que te buscam com um coração sincero, contanto tu também castiga o pecado do homem até a terceira e a quarta geração. Deus, tu que trouxeste o povo de Israel da terra do Egito com mão forte para estendido, colocaste-os na terra prometida, mas também tu disseste àquele povo que se eles pecassem, voltassem a pecar, adorar outros deuses, tu os lançaria fora nas nações, e que ali seriam castigados, adorariam outros deuses, Senhor, para a vergonha deles. Mas também, se eles se arrependessem e buscassem tua face, tu estarias conosco, ouvirias nossas orações e estaria conosco, e também nos traria de volta à terra prometida. Por isso, tu ouviste, Senhor, o que disseram Anani e os irmãos que vieram de Jerusalém, a situação que estão os irmãos. Ele reconheceu o seu pecado. Na verdade, eu reconheço meus pecados, nós transgredimos vergonhosamente contra ti. Tu és um Deus grande, nós somos fracos. Eu e o meu povo, eu e os meus pais pecamos. Irmão, nós precisamos sempre que orar, reconhecer que somos pecadores, fazemos parte do contexto do pecado do povo, e não somente o povo é pecador, nós também somos. É desse tipo de oração que Deus se agrada. Assim oraram Daniel, assim orou Esdras, assim orou Neemias, assim orou Davi. Nós temos que saber que nós fazemos parte do contexto do povo, e não somente o povo é pecador, nós também somos. Então, a partir daí, ele entristeceu-se, e ele era copeiro do rei, e devido àquele momento que ele passou de angústia, entrou para servir o rei. E quando ele entrou para servir o rei, o rosto dele estava angustiado, estava triste, e o rei, quando viu aquilo, disse: por que está angustiado o teu rosto? Isso não é outra coisa senão tristeza do coração. E ele disse que temeu muito, porque ninguém poderia entrar na presença do rei ter o rosto triste, angustiado, magoado. Assim também na presença de Deus. Nós temos que estar com o coração alegre, com o rosto alegre diante de Deus, não é? E a partir daí, o rei disse: o que está acontecendo? Ele disse: viva o rei para sempre. Essa era a saudação que todo mundo dava para o rei. Todo rei daquela época queria viver para sempre, né? A saudação. Porém, um dos Deus que vive para sempre, eternamente, é o rei Jesus, é o rei de nosso Deus. Esse rei de império, todos passaram, mesmo eles desejando que ele vivesse para sempre, eles não viveram para sempre. Mas o nosso Jesus, nosso Deus, vive para sempre. Então, a partir daí, amado, nós vemos que o rei disse: o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse: porventura não estaria eu triste quando minha nação está arruinada, quando o meu povo, o muro da minha cidade está derrubado, as casas derrubadas, meu povo passando
muita crise, muita miséria. O rei disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: é que o Senhor me libere para ir para Jerusalém reconstruir a cidade e os muros. E ele disse: quanto tempo levarás? Então Neemias deu um certo tempo, e o rei, amados irmãos, ele liberou Neemias também. Neemias pediu carta do rei para os governadores, dar passagem para Neemias passar, e também pediu ao rei que liberasse madeiras da mata real para ajudar na escória, na construção do muro de Jerusalém. E nós vemos que isso o rei permitiu, mas logo no caminho já encontrou os adversários. A carta que ele foi entregar passou lá por Sanbalat, passou por Gozém e passou por Tobias, e eles ficaram preocupados de que alguém viesse a se compadecer e enviar alguém para restaurar o muro de Jerusalém, né? E a Bíblia prossegue dizendo que Neemias veio para a cidade, lá na cidade passou noite sem dormir, vistoriando os muros, vendo como estava a cidade. Não contou nada de iniciar os juízes daquela cidade, os sacerdotes. Depois voltou, reuniu-os e disse a ele a situação, disse a ele o que o rei tinha dito e que estava ali para reconstruir. E ele disse, chamou aquele sacerdote, chamou aquele juiz para esforçar-se, porque disse: o nosso Deus está conosco, Ele é o que vai nos dar vitória, Ele vai dar condição da gente reconstruir o muro. Todos se uniram, se esforçaram, o muro foi reconstruído. No final, quando o muro estava já para reconstruir, chegou Sanbalat, chegou Tobias, Gozém, dizendo que vocês estão se rebelando contra o rei, construindo esse muro. Nós vamos dizer ao rei: vocês estão se rebelando, mas nós ouvimos que Neemias foi firme. Olha, o nosso Deus é o que está conosco. O nosso Deus foi quem nos enviou a fazer essas coisas. Vocês não têm parte nem justiça nessa obra, porque vocês não entendem o plano de Deus. Mas nós, sim, fomos enviados pelo nosso Deus para fazer, e o nosso Deus nos ajudará. E nós vemos, irmão, que aqui vai desenrolar muita história para frente entre judeus, entre Tobias, entre Gozém e entre Sanbalat. E o embate disso nós vamos ver nos capítulos seguintes, amém? A certeza é: o nosso Deus que está conosco é aquele que trabalha não somente com reis e com crentes, mas trabalha também com pessoas incrédulas. Ele usou lá Artaxerxes, né? Rei Medo e Persa, para mandar o povo reconstruir o muro de Jerusalém, como ele já tinha usado também o rei Ciro, né? No ano de 539 a.C., mandara Esdras para construir o templo em Jerusalém. Nosso Deus é o Deus dos reis, Deus das nações, o dono do ouro e o dono da prata. Ele é aquele que vai agir na tua vida, independente de quem estiver na frente da tua empresa, na frente da igreja, na frente de pessoas que se levantam contra você. Deus vai agir na tua vida, amém? Bom dia, a paz do Senhor.